Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Hoje eu tô aqui com o Theo, a gente vai fazer a parte 2 do vídeo de perguntas e respostas sobre o nosso relacionamento. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês verem um vídeo de perguntas e respostas sobre o nosso relacionamento, comemorando os nossos 10 anos de casados. A parte 1 já tem várias respostas e a gente vai continuar então com as perguntas de vocês. A Sandra Sampa 0828 perguntou: é verdade que você, Fabi, publicou um livro de receitas veganas e o Theo gravou um disco? Nossa, eu achei muito legal essa pergunta, porque é realmente características de coisas que a gente gosta, né? Sim, sim. E isso ainda não aconteceu, Sandra, mas quem sabe você não tá vindo aí do futuro com essas novidades, porque de fato eu tenho 2 livros publicados, mas não são de receitas, porém estou escrevendo o livro de receitas do laboratório. Espero aí, talvez até o final do ano, ter algum material para oferecer para as editoras. Se você é uma editora e quer publicar, por favor, entre em contato comigo. E o Theo não gravou um disco ainda, mas ele tem várias músicas autorais. Uma delas, inclusive, a gente já cantou aqui no canal, mas eu vou deixar aqui embaixo o canal dele para vocês, que lá ele posta tudo novo que ele tá fazendo, né, amor? Certeza, com certeza. Covers e músicas autorais também. É uma coisa que eu adoro fazer, que é cantar, né? Isso aí. A Virgínia Ferrosa perguntou: vocês têm vontade de morar em outro país? E não, Flor, a gente não tem vontade de morar em outro país nesse momento, né? Sim. A gente não é muito apegado com essa coisa de país, na real, porque por mais que a gente ame várias características culturais do Brasil, porque a gente cresceu aqui e tudo, a gente acha que esses são limites, né, inventados, artificiais, limites, fronteiras de países, são coisas totalmente políticas e artificiais, né? Sim, elas poderiam ser de outra forma e... Então eu não me sinto, sei lá, mais brasileira do que eu me sinto de qualquer, né, outra característica do mundo. Mas ao mesmo tempo aqui é a nossa língua, né? A língua que a gente aprendeu a se comunicar e a gente criou muitas relações afetivas, assim, com o nosso lugar, né? Com as pessoas, com as memórias nos locais que a gente viveu e passou. Exato. Né? E fora que eu acho que, assim, a nossa família, os nossos amigos estão aqui, assim, e seria muito difícil nesse momento não estar perto disso, assim, sim, né? Com certeza. Então nesse momento a gente não pensa em morar em outro país, não. A Virgínia também perguntou se a gente já trabalhou juntos além do canal. E sim, gente, a gente já trabalhou junto. Bastante, né? A gente teve sempre essa característica de fazer muita coisa junto, então logo que a gente se conheceu, né, a gente fez muitas coisas de escrita juntos, um revisando o texto do outro, né? Além disso, a Fabi estava no final da graduação, então ela me chamou para fazer um projeto dela de poesias sonoras, então eu gravei várias coisas com ela, né? O Theo já deu aula num curso comigo também. Verdade, eu dei uma aula sobre música e filosofia no curso que ela dava. Que eu dava. Ele super me apoia também em alguns outros cursos de literatura que eu dava. A gente já teve uma editora juntos e já fizemos um livro lindo juntos. E também fizemos um documentário com os autores desse livro, né? Foi muito especial. Foi muito especial, E desde o começo o Theo tem me ajudado, não só no canal, mas antes, quando era só um blog também, né? Quando eu nem pensava em YouTube nem nada. Foi ele que me ajudou a fazer absolutamente tudo, desde o logo que vocês veem até hoje, que eu desenhei à mão, e ele que passou para o computador e fez tudo acontecer. Foi colorindo assim no Photoshop. Até todas as fotos e tratamento de imagem, coisa de câmera, ele que me ajuda até hoje. E é uma maravilha, porque às vezes vocês me veem aqui, mas eu tô sempre do outro lado. Isso aí. Várias pessoas perguntaram também como é que foi com as cachorrinhas, se a gente já tinha cachorros e aí juntou todo mundo, se a gente adotou elas juntas, como é que foi. Então é muito legal, porque quando eu conheci o Theo, ele tinha medo de cachorro. Muito medo de cachorro. Eu tinha uma cachorrinha que é a Dolly, vou botar uma fotinho dela aqui pra vocês. E ela era muito fofinha. Mas eu tinha medo dela. Ela era minúscula, mas o Theo tinha muito medo. E ela era minha cachorrinha assim desde que eu era criança. E aí ele começou a conviver com ela, mas mesmo assim tendo muito medo, né? Sim, sim. Depois que ela morreu, eu fiquei um tempo sem querer cachorro, porque foi muito difícil pra mim, foi muito triste. Ela morreu quando a gente ainda namorava, inclusive, né? Isso. Então eu não convivi com ela, assim, de conviver... De casada, nem nada, né? Todo dia. Mas aí depois de um tempo que a gente já tava casada, eu comecei a sentir mais vontade, assim, de ter um bichinho de novo, a gente começou a conversar, né? E quando a gente adotou a Brisa, que foi a primeira das nossas cachorras que a gente adotou juntos, o Theo ainda tinha um pouco de receio, né, sim, amor? Sim, tinha coisas que eu não tinha muita coragem ainda de fazer, eu tinha um pouco de medo dela me morder de repente. Ficava um pouco insegura, mas foi só conviver com ela um pouquinho que
logo ele se derreteu, já Nossa. se apaixonou. Hoje não dá pra imaginar, né? Aliás, Assim, não que ele- só eu, porque assim, eu sei que eu herdei o meu medo de cachorro da minha mãe. Minha mãe também tinha muito medo. Eu vi os mesmos medos que eu tinha, a minha mãe tendo da Brisa, e hoje ela tem 2 cachorros e é completamente apaixonada por eles. Isso né? é muito legal. Basta É. a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, sabe? Sem Quando a gente dúvida. passa a conhecer e conviver, né? É. Isso é pra tudo, não só pra cachorros. A Fabiana Iama perguntou: o que vocês fazem pra lidar com as diferenças de rotina de casal que acontecem? E eu achei muito boa essa pergunta também, porque é uma coisa que eu particularmente sofri no começo da nossa relação, né? Sim, pra mim nem foi propriamente uma questão muito grande, porque eu tenho uma rotina um pouco mais fixa, né? Um horário de trabalho, e esse horário de trabalho é muito prioritário, né? Pra eu poder me preparar, ir pro trabalho. Agora na pandemia é um pouco mais simples, mas assim, tem toda uma coisa do deslocamento, do horário, eu tenho horários fixos, hora pra entrar, hora pra sair, bato ponto. Então tudo isso faz com que a minha rotina nesse período não seja nada maleável, né? E isso foi bem curioso, porque ao contrário dele, a minha rotina era completamente maleável, porque eu sempre trabalhei autônoma, né? Na época que a gente casou, eu era freelancer. E eu era professora também, mas não era nenhum curso regular, eram cursos livres. Então, tinha mês que eu tinha curso, tinha mês que não tinha, tinha mês que era no sábado, tinha mês que era à noite. Era muito bagunçado, assim. E eu senti que no começo o que eu fiz foi eu me adaptar à rotina dele. Mas a rotina dele também não funcionava pra mim, assim, né? Porque os horários dele não eram os meus horários, não batiam em nada, assim. Então no começo eu acho que eu penei um pouco, assim. Eu sentia muito que eu era a última prioridade, assim, de tudo, sabe? Né? Eu não conseguia me organizar, assim. Foi muito difícil até eu conseguir, assim. E aí, como que eu consegui fazer isso, assim? Foi reolhando para as minhas prioridades. Então eu tive que fazer todo um processo assim de desconstrução mesmo e assumir para mim mesma quais eram as minhas prioridades. E aí, como é que a gente faz isso hoje em dia, né? A gente, geralmente quando a gente acorda, claro que a gente tem uma noção da semana um do outro, né? Eu até tenho a rotina mais fixa, mas ao mesmo tempo sempre tem outras coisas que entram fora a rotina dele de trabalho, né? Sim, se é curso, se é encontros e tal. Agora na pandemia não tem encontros físicos, mas tem encontros virtuais. Tem os encontros virtuais, tem os cursos, né? Exato, então geralmente no final de semana a gente tem uma noção da semana de cada um. E aí o que a gente tem feito é, durante os dias, assim, a gente toma café junto sempre, né? Sim, sim. E aí durante o dia a gente fala o que é prioritário pra cada um. Tipo, hoje eu preciso fazer isso, isso e isso. E ele fala, preciso fazer isso, isso e aquilo. Antes da pandemia a gente até nem fazia isso todo dia, porque a minha rotina de sair de casa era mais fixa, né? Mas hoje em dia a gente faz todos os dias, é raro a gente não fazer, né? A Beth Cota, beijo Beth, perguntou assim: como vocês se conheceram? Foi amor à primeira vista? E qual dos dois é mais romântico? A gente já contou como a gente se conheceu no primeiro vídeo, mas eu queria falar sobre as outras coisas, né? Porque pra mim foi amor à primeira vista. Na verdade não foi que foi amor à primeira vista, assim, como se a gente estivesse lendo num livro, mas quando eu bati o olho nele, a gente nem tava na sala de aula ainda, a gente se conheceu na Casa das Rosas, né? Que nem eu falei lá no outro vídeo. Então era tipo o primeiro dia do curso e eu tava chegando nessa casa. E aí, quando eu tava subindo as escadas, eu vi ele em pé, já dentro da casa, tipo, pedindo informações, assim. E eu bati o olho nele e eu sabia que a gente ia viver alguma coisa. Foi tipo aquela história do apartamento que eu contei no outro vídeo também, assim. Putz, eu acho que é esse o prédio, sabe? Tem algum brilho, alguma coisa que me falou que a gente ia viver alguma coisa, assim, né? Então eu já bati o olho nele e eu já sabia. Eu achei ele interessante, obviamente. Mas pra mim foi super amor à primeira vista. Eu já senti em algum lugar aqui que a gente já viveu uma história muito linda. E sobre a questão de ser mais romântico, quem é mais romântico? Quer falar sobre isso? Eu até fiquei pensando sobre isso agora. É interessante porque, assim, tem várias características que a gente atribui como romantismo, né? E eu acho que, assim, tem coisas que a Fabi é bastante romântica, como, por exemplo, gostar muito de presentear, de festejar, de celebrar, né? Fazer surpresa, ela adora fazer surpresa, né? E tem coisas, por exemplo, que são tidas como mais românticas, que são características minhas. Por exemplo, eu lembro das datas todas, né? Ah, não, isso foi em 2008. Eu não sei nenhum. Janeiro de 2008 que a gente se conheceu e tal.
ao mesmo tempo eu percebo que eu sou mais carente, então eu que geralmente peço carinho, quero abraço, quero beijo, que é uma característica que geralmente a gente atribui como uma pessoa romântica, né? Então eu acho que tá bem dividido, dá pra equilibrar bem, né? Não é uma pessoa fria e a outra extremamente romântica ou vice-versa, né? Mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem se eu explicar que ele é Câncer e eu sou Capricórnio. E tem uma parte que vocês talvez não saibam, mas esses são signos complementares. É mesmo, muito legal, né? A Juliana Souto mandou uma mensagem super linda que a gente ficou emocionado. Beijo, Flor, muito obrigada. E ela perguntou assim: gostaria de saber que outras atividades fazem parte da rotina de vocês. Pergunta no sentido de artes, hobbies, essas coisas. E assim, a gente tem muitas coisas juntos, né, que a gente faz, assim. Então eu acho que a gente é muito ligada em artes no geral, assim, tanto cantar, por exemplo, música é uma coisa que sempre, desde o começo, fez parte da nossa vida juntos, desde isso lá, ir ver show juntos, ter gosto musical parecido, tanto pra música erudita quanto popular. Sim, a gente ia muito na Sala São Paulo, ver concerto. Ela ia muito assistir os corais que eu cantava, na época eu cantava em 2 corais, né? Exato. E hoje em dia a gente também canta juntos, né? Então, música é uma coisa que faz muito parte da nossa vida. Muito, assim. muito. A escrita também é uma coisa que sempre uniu a gente, porque afinal a gente se conheceu num curso de poesia. Já começou aí, Já né? começou aí, desde então a gente começou a trocar muito, né? E eu sou a revisora oficial dos textos dele, e ele também é sempre o meu primeiro leitor para tudo. Aliás, assim. no meu livro, inclusive, ela assina a revisão, a foto da contracapa lá também é dela, então assim, tem muita coisa junto, né? E não só essa coisa de assinar uma revisão, ou trabalhar junto efetivamente, mas de trocar, tipo, eu tô com uma ideia assim, como que eu posso desenvolver isso, Conversar, né, sobre os projetos, na hora que eles ainda estão encruzilhada, tipo, não sei como resolver esse problema aqui desse texto, me ajuda. Eu sou muito de compartilhar, por exemplo, esses processos. Sim, com certeza. Então a gente compartilha muita coisa de texto, assim, das artes no geral, porque eu também pinto aquarela e o Theo sempre me dá ideias e me ajuda, enfim, né, criticamente, trocamos muita coisa de arte, sim, gostamos de ver arte e tal, de ir em museus, né? E também filmes, é uma outra coisa que eu acho que a gente ama muito, né, amor? Sim, sim. Eu acho que gosto até mais, assim, do que o Theo, mas assim, ele é uma ótima companhia para ver filmes, porque tanto a gente tem um gosto parecido, né? Sim. Quanto a gente discute muito, assim, antes, durante, depois. Durante não, porque a gente não gosta de falar no não, filme. mas depois... Depois, assim, putz, terminamos de ver, então ficar horas conversando sobre o filme, fazendo relações, Às né? vezes, inclusive, já aconteceu da gente ver um filme e começar a conversar e depois a Fabi, nossa, então vou levar esse filme pra discutir lá no canal, como foi no caso do Bacurau, né? Exato. Que a gente saiu e a gente ficou conversando horas sobre o filme, né? Então eu acho que a gente tem uma relação bem grande com artes no geral. Sim, muito forte. Mas tem algumas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês que eu acho que são bem características nossas e peculiares, né? Então tanto eu quanto o Theo, nós somos pessoas muito curiosas. E a gente gosta muito de aprender, né, amor? Muito, nossa, muito. Então, assim, tanto eu quanto ele, a gente faz muitos cursos separados, assim, até uma ou outra coisa juntas, mas geralmente mais coisas separadas, né? Sim, sim. E isso é uma troca muito rica, porque ele vive aprendendo coisas novas que traz, e eu também, sabe, aprendendo coisas novas e trago pra relação. E a gente cresce muito, né, com isso. A gente aprende muito um com o outro, né? O Theo também gosta bastante de filosofia, pra quem não sabe, eu me formei em filosofia, né? E o Theo se formou em comunicação, mas assim, dentro de uma linha de pensar a própria teoria. Sim, e bem ligada à cultura também. E até numa escola que estudava os mesmos filósofos que a Fabi estudava muito na graduação, né? A gente discute muita teoria também, pesquisando sempre coisas novas, né? Sim. E lendo bastante coisa junto, discutindo, enfim, acho que isso é algo bem peculiar, assim, bem nosso. peculiar, é. E uma outra coisa que eu acho que também é legal da nossa rotina, assim, é que a gente tem um jeito parecido. Então, por exemplo, se a gente vai viajar, a gente geralmente gosta de fazer coisas parecidas na viagem, tipo, a gente prefere ficar deitada numa rede lendo um livro do que ficar estatelada na praia, sei lá. Sim. Então combina muito, né, essas coisas. É verdade, quando a gente vai para um lugar, a gente quer curtir aquele lugar, a gente não quer ficar conhecendo todas as coisas correndo. freneticamente, né? A gente detesta, aliás, esse tipo de
de movimentação, porque tanto comigo quanto com a Fabi não funciona, né? A gente vem da presença, assim, das conversas longas. Sim. Eu acho que isso funciona muito bem, né? Entre Sim, a gente, é apesar da verdade. gente ter umas características diferentes também. É verdade. Tem uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que é bastante interessante, que assim, apesar de eu ser uma pessoa extrovertida, eu também sou uma pessoa caseira, eu também sou uma pessoa que Sim. gosta muito da casa. Então assim, e eu não sabia disso, mas eu comecei a ver que eu adoro cuidar da casa junto, pensar principalmente a decoração, cuidar das plantas. Eu aprendi a gostar de cuidar das plantas com a Fabi, né? Ai, a gente adora cuidar da nossa Nossa, é jardineira. maravilhoso. Às vezes eu fico assim, olha, você viu a flor que nasceu? Sim. Olha, aquela salsinha ali tá precisando regar, eu vou lá regar agora, hoje à tarde e tal. Aí, ultimamente, uma coisa que também entrou muito pra nossa rotina foram os sonhos, né, amor? Os sonhos, nossa, isso é bem importante. Eu tenho trabalhado bastante com os sonhos, assim, na minha profissão como terapeuta, né? Mas a gente juntos, a gente já fez curso de sonhos juntos e virou uma coisa da nossa rotina, tipo, acordar e no café da manhã compartilhar os sonhos e interpretar, né? Ajudar a Sim. interpretar os sonhos um do outro. Eu agora assim. nem tenho sonhado tanto, mas teve uma época, principalmente quando a gente estava fazendo os cursos, que eu estava sonhando demais. E aí toda manhã a gente ia tomar café da manhã e ficava lá durante o café interpretando os sonhos que eu tinha, ou os sonhos que a Fabi também eventualmente tinha, Muito né? divertido. Muito, muito, muito delicioso. O perfil chamado Travessia perguntou: qual foi a parte mais difícil do casamento de vocês? Quer falar? Bom, eu acho que, apesar da gente já ter falado até no outro vídeo que a gente teve momentos assim de ter encruzilhadas e tal, eu acho que esses não foram os momentos mais difíceis. Os momentos mais difíceis, pra mim pelo menos, foram os desafios de saúde eventuais que a gente passou, né? Com certeza. Tanto os que eu passei, quanto pra mim em especial os que a Fabi passou, né? Porque a gente quer muito poder fazer alguma coisa e a gente não tem como, né? A gente tem que esperar o tempo, por exemplo, de uma doença passar ou de um remédio fazer um efeito, né? E eu acho que esses foram os momentos assim mais desafiadores, porque é uma angústia, né? Ver quem a gente ama sofrer e perceber que assim não tem o que você fazer para tirar aquele sofrimento, né? Claro que a gente pode apoiar, claro que a gente pode trazer conforto, mas a gente não tira um sofrimento, né? Principalmente um sofrimento físico, assim, a gente não tem como tirar, né? De ninguém, assim. Isso a gente precisa ter muita serenidade para passar por isso e não querer, por exemplo, anestesiar a pessoa, fazer com que a pessoa não sinta o que ela está sentindo, né? Sim, como acolher, né? Como também. acolher. Acolher é algo muito desafiador nesses momentos em que a outra pessoa sofre, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, por mais que tenham sido coisas muito difíceis, uma vez que a gente conseguiu passar por elas também, foram as coisas que mais fortaleceram a nossa relação. Nossa, né? eu sinto da mesma forma. Tipo, conseguir passar por isso do lado da outra pessoa e ver que mesmo com todas as mudanças, né, que uma doença impõe na vida da pessoa que tá sofrendo e também das pessoas que estão perto, assim, que a gente conseguiu passar por isso junto, se respeitando, né, e que a pessoa viu o seu pior ali, que tava ali do teu lado, sabe, te ajudando, né. Com certeza, eu acho que isso fortalece muito a sensação de parceria e confiança, Muito, né? muito. Isso é algo bem precioso. E assim. acho que a gente tem a oportunidade também de ver qual é o verdadeiro elo que nos une, né? Sim. Não é uma aparência, não é uma conveniência, não é, sabe, um benefício que você pode ter com outra pessoa, sabe? Algo do ego, assim, né? É um outro elo, de uma outra natureza, assim, acho que isso aprofunda muito a relação. Sim. Porque tem muita relação superficial por aí, né? Sim, sim. E a gente percebe a profundidade do amor, A né? profundidade do amor e até onde a gente consegue ir nesse amor, assim, Sim, né? sim. Tanto dentro quanto fora, é muito importante. Nossa, né? com certeza. Gente, acabou a bateria e eu tive que trocar, daí talvez tenha mudado um pouquinho o enquadramento, mas vamos lá. A Dani Paolillo, ou Dani Paolillo, eu não sei, perguntou: eu quero perguntar sobre o casal, qual foi o local do pedido de casamento? Nossa! Muito legal essa Muito pergunta. legal. Então, foi bem inusitado, porque se vocês já viram outro vídeo que a gente colocou, vocês sabem que nosso casamento não foi lá muito tradicional. Aliás, não foi nada tradicional, né? E como é que começou essa história? Eu queria me mudar do apartamento que eu morava, e um dos principais motivos é porque o apartamento não era perto do metrô. Então
Então eu queria um lugar perto do metrô pra minha própria locomoção na cidade, mas principalmente porque o Theo morava perto do metrô e sempre que ele ia pra minha casa eu tinha que buscar ele no metrô mais próximo, porque não tinha metrô muito perto. Ou ele tinha que vir de ônibus, era muito ruim, demorava muito tempo. Era muito íngreme, né, pra chegar ali na Era sua muito casa. ruim pra chegar. E aí eu queria morar mais perto do metrô, comecei a ver apartamentos, casas, enfim. Comecei a achar umas coisas bem legais e compartilhar com ele. Nisso que eu compartilhei, né, as primeiras coisas, ele jogou assim, e se a gente morar junto? O que você acha? Foi um gancho perfeito, né? Então a gente começou, puxa, foi super emocionante. Eu falei, sério, né? E a gente tava namorando, não tinha tanto tempo assim. Acho que... tinha uns 6 meses no máximo. Exato, a gente já ficava antes, mas enfim, namorando mesmo, a gente tava uns 6 meses. Então foi bem rápido, assim, né? E aí eu achei super legal, falei que super topava. E a gente começou a procurar juntos, né? Então, não teve, assim, nesse momento, um pedido oficial, uma coisa oficial. E a gente não ia também fazer um casamento oficial, assim, então tava tudo certo. A gente só ia mudar e morar juntos. Aí, um belo dia, uma sexta-feira como outra qualquer, que eu fui buscar ele no metrô e ele ia dormir na minha casa, né? Sim. E era muito comum a gente fazer isso, depois do trabalho, principalmente de sexta, assim. Eu pegava ele no metrô e a gente ia pra minha casa, fazer uma comida. Ficava lá e já passava o final de semana juntos, com né? certeza. E eu fui buscar ele como uma sexta qualquer, e quando eu pego ele lá no metrô, ele fala assim, então, só que hoje a gente vai jantar fora. Infelizmente eu não dirijo, então eu não posso te levar, mas você vai ter que me levar pra um lugar. A gente vai jantar fora. Eu falei, tudo bem. Legal, uma surpresa, né? Achei bacana, uma iniciativa dele. E ele falou assim, só que eu vou ter que te dizer qual é o lugar e você não vai poder dizer não, ele falou. Aí eu falei, tudo bem. E eu não sou incisivo assim, hein? Geralmente ele é muito de você que sabe, você que decide. Eu falei, tudo bem, nunca vou dizer não. Aí ele falou, a gente vai então no restaurante tal. Esse restaurante tal chama Chácaras, pra quem conhece. Ele já fechou agora aqui em São Paulo. Mas pra quem conheceu há 10 anos atrás ali, sabe que era um restaurante indiano, assim, super especial. E eu tinha levado o Theo no aniversário dele, daquele ano, eu tinha levado pra comemorar lá. E era um lugar que eu amava. Era um lugar incrível mesmo. Mas era um lugar meio caro, não era um tipo de restaurante que você vai sempre. Era de uma ocasião especial, né? E aquele dia era tipo uma sexta-feira de novembro qualquer, né? Não era... Exato. E assim, qual que era o detalhe? Eu não tava preparada pra isso. Eu tava, sei lá, com um vestido e um chinelo, do jeito que eu tô todos os dias, que eu não me arrumo. Eu sou muito relax e tal. E eu falava assim, amor, mas eu não vou poder entrar nesse restaurante de chinelo. Eu tô de chinelo, não dá, hoje não vai dar. E aí eu fiquei em pânico, assim. Aí ele falou assim, não, é muito importante. Aí, meus amigos, vou contar pra vocês que eu gelei. Porque na hora, eu não imaginei que ele fosse me pedir em casamento. Eu imaginei, sinceramente, não sei se você sabe disso, mas eu imaginei que ele ia falar que ele ia voltar pro Rio. Porque qual que é o lance? Ele passou num concurso público lá no Rio, há muitos anos atrás. Que era um concurso nacional, né? Não era só no Rio. Isso, né? Ele passou pra Minas Gerais. E ele veio transferido de Minas Gerais pra São Paulo. Aí ele veio, a gente se conheceu, começou toda a nossa história. Mas quando eu vim pra cá, eu imaginava que eu ia voltar pro Rio em algum momento. Isso. Claro, não conhecia a Fabi, nada disso. Tinha isso, de que se abrisse uma vaga no Rio, todo mundo sabia que ele queria voltar. Então, quando a gente tava namorando, esse era o cenário. Então, eu imaginei o quê? Ele quer vir me contar que abriu uma vaga no Rio e ele tá indo se mudar. E ele vai só me levar num restaurante que eu gosto pra, enfim, contar, enfim. Até imaginei que ele fosse perguntar se eu não iria junto, mas naquele momento não tinha como eu ir junto, eu tava terminando a faculdade, enfim. Eu fiquei em pânico, gente, eu gelei. Tadinha. Você lembra que eu parei de falar? Eu não falava Ela mais. ficou meio muda e... Eu só fui dirigindo até o lugar, assim, em pânico. Sério, eu fiquei em pânico. Nem liguei mais se eu tava de chinelo, se eu não tava de chinelo. Me deixaram entrar no lugar. Era um lugar também meio alternativo, né? Também não era assim, assim. Você não precisava ir como Não. se você estivesse no casamento da princesa Diana. Ai, meu Deus, que referência engraçada, amor. E aí, enfim, fomos. E ele não falava o que era. A gente jantou um negócio inteiro. E eu nervosa, e ele não falava. E eu achando assim que tava tudo bem, né? E eu nervosa, só que eu também não tava externando que eu tava nervosa, que eu tava meio tensa, meio quieta. Eu não sou muito quieta, eu sou de ficar conversando, né? Sim, sim. E eu tava meio quieta, porque eu tava tensa, tava só esperando o que ele ia me falar, né?
Aí quando chegou as sobremesas, não foi? Foi, a gente pediu sobremesa. Quando eu tava chegando a sobremesa, assim, ele tirou do bolso uma caixinha de alianças, né? Aí me pediu em casamento, as alianças que a gente usa até hoje. Aí dá uma joalheria super legal e tal. Aí eu olhei aquelas alianças lindas, daí ele me pediu em casamento, a gente botou as alianças. Aí ela chorou, claro. Aí né? eu chorei, fiquei esperando. Não, e eu chorei porque também foi uma... Tipo assim, eu achei que alívio, nosso relacionamento né? ia acabar ali, sei lá. Sabe, o que a gente ia ter que ficar namorando à distância por um tempo, não sei. E foi tipo um alívio, foi a coisa mais linda, assim. E aí eu falava, mas você não vai se mudar pro Rio? E ele tipo, o quê? Como assim? Era só um negócio que eu tinha construído na minha cabeça, né, amor? É verdade. Mas assim, é verdade, só que na mesma época, uma pessoa que morava no Rio e que era o mesmo cargo que eu tinha saído porque ela ia para outro órgão público. Então realmente abriu uma vaga nessa época, né? Mas você não se mudou. Não me mudei, nem pensei nisso, na verdade. A Lady fez várias perguntas que a gente já respondeu em outras. E ela perguntou onde a gente se conheceu, que a gente já respondeu no outro vídeo, e quanto tempo de namoro antes da gente casar. E essa pessoa aqui não tem noção do tempo, gente. Pra mim o tempo é um grande fluxo e eu não tô muito ligada nisso, mas até é bem dos calendários, né? Isso, a gente namorou cerca de 10 meses. A gente começou a namorar em março de 2010. Nunca saberia. E nos casamos, né? A gente começou a morar junto em janeiro de 2011. Isso ela sabe. Isso eu sei, porque eu guardei, assim, essa data de janeiro, assim, isso foi muito importante. Aí eu guardei, né, pra todo ano poder comemorar, porque adoro fazer umas comemorações. Ela adora comemorar, então essas datas de comemoração ela guarda. É, foram 10 meses de namoro, mas a gente já se conhecia há uns 2 anos, né? Sim, sim. A gente ficou esse período indo e voltando, assim, ficando meio que casualmente, e depois começamos a namorar mais. Sim. Né? Com certeza. Bom, e com essa pergunta a gente encerra o nosso segundo vídeo de perguntas e respostas sobre o nosso relacionamento. Foi muito divertido, né? Nossa, adorei. Foi Também muito adorei. divertido mesmo. Muito adorei obrigada as perguntas, né? Sim, por todo mundo que deixou perguntas pra gente. Foi super divertido. A gente se sentiu bem pertinho de vocês, conversando assim, como se estivesse todo mundo aqui. Vamos fazer mais isso. Se vocês tiverem mais perguntas, não só sobre o nosso relacionamento, mas sobre o que vocês... Sugestão até de temas que Sim. a gente possa abrir perguntas. Deixa aqui né? embaixo pra gente, aí a gente daqui a um tempo faz um outro vídeo de perguntas e respostas. Vai Tá ser bom? muito legal. Também ajuda a gente compartilhando o conteúdo, chamando amigos para conhecer aqui o canal, conhecer o nosso conteúdo e ajudar a fazer o nosso canal crescer, tá bom? Queria muito que a gente desse um gás esse ano para poder levar nossa mensagem para mais e mais pessoas, tá bom? Conto com vocês para isso. Um beijo, amamos vocês!